todos os lugares, a gente vai encontrar pessoas e grupos que são mais privilegiados do que outros. E dependendo qual for a situação, a gente vai olhar para a pessoa e dizer, isso bem que poderia acontecer comigo. E outras, coitado dessa pessoa, eu que não queria estar no lugar dela. Quando a gente lê o texto de Malaquias, do Antigo Testamento, Deus enviou o profeta para falar uma mensagem ao povo de Israel. E esse povo nós podemos até considerar um povo privilegiado. Na verdade, se nós olharmos todas as características que Deus fala a respeito do povo de Israel, a gente vai ver que é um povo rebelde, um povo questionador, do tipo sabe tudo, sempre tem a razão, mesmo Deus anunciando através do seu profeta os pecados do povo. Talvez aí você pergunte, mas onde é que está o privilégio? Onde é que está o privilégio do povo de Israel nisso tudo? Logo no início do livro, Deus diz ao seu povo, eu sempre amei vocês. E logo como resposta para o povo de Israel já diz, mas como é que nós poderemos saber que tu nos amas? E essa discussão, esse questionamento aparece ao longo de todo o texto de Malaquias. E lá no capítulo 3, os versículos 13 em diante, novamente essa discussão vem acontecendo, onde Deus acusa o povo de ser teimoso, de ofender a Deus, e o povo sempre pergunta, mas onde e como é que nós fizemos isso? Sinceramente, eu não queria fazer parte desse povo rebelde, teimoso, achando que sabia de tudo, mas ao mesmo tempo é um povo que olhava para os descrentes, para os maus, e invejava aquilo que acontecia com eles. Olhava para os seus pecados e tentava imitar, porque achavam que Deus não estava nem aí para os maus, porque não castigava, via que dava tudo certo para os descrentes. E aí então Deus vem e mostra o erro do seu povo. Mas quem é que gosta de ver os seus próprios erros? Quem é que gosta de ser acusado? Ninguém gostaria de estar nem no lugar de Jesus quando ele foi crucificado. Foi, inclusive, uma injustiça que fizeram com ele. Pessoas passavam, olhavam e diziam, coitado, eu não queria estar no lugar dele. Mas afinal de contas, de que forma o povo de Israel é privilegiado lá no tempo de Malaquias? A gente vê no texto bíblico que, apesar da acusação não ser bem recebida pelo povo, privilegiado e feliz foi aquele povo que ouviu a repreensão, a acusação de Deus. Mesmo não gostando, nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos que alguém aponte os nossos erros para não ficarmos no prejuízo. Vejam que Deus não desmereceu, Deus não desprezou e nem condenou o seu povo, mas por amor, Deus vem e acusa os pecados, mostrando o seu amor e a oportunidade do perdão. Aliás, o povo tem uma nova chance, uma nova oportunidade, e isso é um privilégio. Nós precisamos estar entre aqueles a quem Deus, por amor e misericórdia, corrige. Isso Ele faz com quem Ele ama. Apesar de tudo isso que Deus falou ao povo, o que chama a atenção é uma mudança de quadro no texto de Malaquias, no versículo 16. Capítulo 3, versículo 16. Depois de tudo aquilo que Deus disse, as suas acusações diante do povo, o texto bíblico diz, depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu com atenção o que eles diziam. O que será que aquele povo, aqueles tementes a Deus estavam conversando entre si? Depois eles terem ouvido, junto com os demais, a acusação do Senhor, eles se reuniram e aceitaram a repreensão de Deus. Reconheceram seus pecados, e o fato deles estarem reunidos foi uma forma deles encorajarem uns aos outros a voltarem para Deus. Essa é a mensagem do profeta Malaquias. Voltem para o Senhor. Aqueles tementes encorajaram uns aos outros a permanecerem fiéis.
Parece que esses eram aquele povo privilegiado, porque os demais não ouviram a repreensão de Deus ou não aceitaram a acusação que Deus havia feito e permaneceram contra o Senhor, falando mal dele, reconhecendo como boa a vida dos maus e descrentes. Essa reunião dos tementes a Deus lembra muito a congregação, a igreja, que é a família da fé, a comunhão dos santos. A igreja que se reúne como temente ao seu Senhor para ouvir a sua repreensão, a sua acusação, a boa notícia do Evangelho, da salvação, do perdão em Cristo. O povo que se reúne para confessar a sua fé e reconsagrar ao seu Senhor. Aqui no texto de Malaquias, é dito no versículo 16, a segunda parte, que foi escrito um livro como memorial na sua presença, na presença de Deus, acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Ou seja, o nome daqueles tementes a Deus foi escrito num livro. A gente não sabe que livro que é esse, onde é que ele está, mas o nome daqueles tementes estava sendo lembrado por Deus. E eu queria estar no lugar desses tementes a Deus. Nós devemos estar entre aquele grupo privilegiado pela divina palavra de Deus de repreensão, de perdão, diferente daqueles demais que foram condenados pela sua incredulidade. Ter o nome no livro de Deus é ser lembrado por Deus. Nós vivemos tempos em que a mesma situação do povo na época de Malaquias, essa mesma situação se repete hoje. Os cristãos são perseguidos, há insultos, existem pessoas que desmerecem a pregação da palavra, insultam os cristãos, ridicularizam e zombam o nome de Jesus Cristo. Às vezes a gente olha para os lados e parece que realmente a vida dos descrentes, dos maus, é a melhor vida que tem. Eles fazem um monte de coisa errada, aprontam, e parece que Deus não maltrata eles. Parece que Deus não os castiga por isso, vai tudo bem. Aliás, essa era uma reclamação do povo no tempo de Malaquias. Mas apesar disso, meus amados, nós precisamos estar juntos com Cristo Jesus, pois é por causa dele que os nossos pecados são perdoados. E é por causa de Jesus que o nosso nome pode estar escrito no livro da vida, no livro de Deus. Esse povo é o povo privilegiado, que tem o seu nome escrito no livro de Deus. É um povo que vive por fé e não por aquilo que se vê. É um povo que espera e crê nas promessas de Deus, o privilégio de termos uma vida eterna lá no céu. No versículo 17 do capítulo 3 de Malaquias, o Senhor Deus usa uma expressão muito própria para falar daqueles que são exclusivos dele. Logo depois da reunião dos tementes, o Senhor Deus diz assim: eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do seu filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Ser tesouro de Deus é algo magnífico. Deus considera a gente tão importante, tão especial, que ele usa a palavra tesouro pessoal. E lembra da reclamação do povo que eu falei? Eles estavam dizendo que Deus não estava nem aí para os maus. Aqui no versículo 18 Deus diz que vocês verão novamente a diferença entre os bons e os maus, entre os que servem a Deus e os que o zombam, os que não o servem. Essa diferença entre bons e maus, entre tementes e não tementes, pode ser vista inclusive no ato da crucificação de Jesus. No texto de Lucas capítulo 23, o evangelista relata que o povo, os líderes judeus, os soldados, zombavam de Jesus, dizendo: se tu és o Cristo, o Filho de Deus, então salva-se a si mesmo. Um dos criminosos pregado ao lado de Jesus também: se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, salve-se a si mesmo e a nós também. Diferente foi do outro criminoso que estava crucificado ao lado de Jesus.
quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ou quando vieres do teu reino. E Jesus respondeu para ele que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O sentimento daquele criminoso temente a Deus, por ter visto aquilo que tinha acontecido com Jesus, foi o mesmo sentimento que teve os tementes no tempo de Malaquias. Um sentimento de alegria, de satisfação, por ter a promessa da salvação eterna, por ter a promessa de ser lembrado por Deus, por ter o seu nome escrito no livro de Deus e um lugar garantido no reino eterno. Esse é o grupo privilegiado. E para esse grupo, ou para todas as pessoas, Deus diariamente renova a sua promessa de amor. A mesma promessa que Deus fez para o povo no tempo de Malaquias. A promessa de amor, ela é renovada quando nós lemos e estudamos as Sagradas Escrituras, pois é ali que nós temos a palavra de repreensão, a palavra de correção, a palavra de ensino, e são as Escrituras Sagradas que apontam para a salvação e o perdão em Cristo Jesus. Quem ouve as palavras de Deus pode se considerar o grupo privilegiado, não por aquilo que é, mas por aquilo que recebeu em fé de Deus, diretamente da sua palavra. O grupo privilegiado, ou desse grupo faz parte os batizados, aqueles que vivem pela fé, aqueles que foram chamados e vivem pela fé, aqueles que confessam a sua fé, aqueles que reafirmam seu temor ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, aqueles que participam dignamente da Santa Ceia e procuram viver em fé genuína. Estimados irmãos e irmãs, não se deixe enganar pelos prazeres terrenos e mundanos desse mundo. De novo, mesmo que os maus pareçam prosperar, não deixem de viver pela fé, porque o Espírito Santo sempre nos chama de novo pelo Evangelho, mostrando que o Evangelho é a boa notícia da salvação em Cristo Jesus. Façamos parte desse grupo privilegiado, o grupo dos salvos, daqueles que confiam e esperam nas promessas do Deus Todo-Poderoso. Assim o nosso nome não será esquecido, mas estará escrito no livro da vida, no livro de Deus, lembrados por Deus, e esse grupo terá um privilégio eterno. E nesse grupo, vocês podem ter certeza que sempre há lugar para mais um. Que Deus assim nos abençoe a pertencer a esse grupo privilegiado, agora e eternamente. Amém.